Vocês estão lembrados que quando eu presidi o país de 2003 a 2010, eu sempre dizia, nunca antes na história do Brasil aconteceu tal coisa. Eu quero aproveitar esse momento, governador, para dizer o seguinte, eu duvido que em algum momento histórico desse estado teve um presidente que descerrou 4 placas alusivas a aeroporto. 5 placas. Quando... Eu vou evitar só a nominata aqui, não vou citar o nome das pessoas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu estava disputando as eleições, eu costumava dizer que tem 4 ou 5 palavras mágicas que alguém que quer governar um estado, um município ou uma nação tem que adotar, como princípio básico. E eu entendia que era necessário dizer essas palavras muitas vezes. Eu dizia, bom, primeiro, alguém para governar o Brasil, ele precisa garantir que haja estabilidade jurídica. Porque senão as coisas não andam. Depois ele tem que garantir que haja estabilidade política. Porque senão as coisas não acontecem. E o que está acontecendo hoje, governador, é que eu sou presidente da República com um partido que só tem 70 deputados entre 513, só tem 9 senadores entre 81, e nós até agora aprovamos tudo que nós mandamos para o Congresso Nacional de interesse do povo brasileiro. Numa demonstração de que você não precisa ter só amigos no Congresso Nacional, às vezes os amigos atrapalham. É importante que a gente tenha pessoas sérias que estejam dispostas a pensar que é possível separar o que é pessoal, o que é político, o que é de interesse do Estado, o que é de interesse pessoal. E eu acho que eu sou agradecido à Câmara dos Deputados, ao Senado, porque com uma outra divergência que é normal, porque às vezes o governo também pensa que quando ele manda um projeto, todo mundo tem que aceitar tal qual o governo mandou, e não leva em conta que cada deputado tem uma cabeça, que cada deputado pertence a um partido político, que cada senador tem uma cabeça. Então é preciso gastar um pouco de conversa. Eu preciso conversar muito. E é o que nós fizemos, governador. É impensável a gente imaginar que em apenas 1 ano e 8 meses a gente já tivesse aprovado uma reforma tributária no Congresso Nacional, coisa que se esperava há 40 anos. Ainda falta um pouquinho no Senado. Senador, ainda falta um pouquinho e eu tenho certeza que lá no Senado a coisa vai fluir com a mesma rapidez que fluiu na Câmara. Eu dizia, bom, é importante que a gente tenha estabilidade jurídica, estabilidade política, estabilidade econômica, estabilidade fiscal e estabilidade social. Porque não adianta nada você fazer as coisas e quando chegar no final do teu mandato, você constatar que melhorou para muita gente, mas para o povo pobre não melhorou nada. Esse país, nos anos 70, crescia 14% ao ano. Entretanto, em 1974, o Banco Mundial denunciava que tinha aumentado o empobrecimento do povo brasileiro. Por isso é que de vez em quando eu ouço as pessoas dizer não, Lula não pode dar aumento do salário mínimo, Lula não pode dar aumento porque o aumento não tem das contas. Ô, gente, o mínimo é o mínimo. Ou seja, o mínimo está dizendo que é o mínimo que ninguém pode ganhar menos do que aquilo. E ao invés de você só colocar a reposição inflacionária, que é obrigação para que a pessoa recupere o poder aquisitivo, a gente está dando um aumento real, que é a soma da média do PIB dos 2 últimos anos. Olha, o que acontece isso? Acontece que esse país produziu uma riqueza de 3%. Quem produziu? Fui eu? Não. Foi o governador? Não. Foi o povo brasileiro. Olha, se o povo brasileiro produziu, é justo que ele tenha uma participação nesses 3%. Não pode ser apenas acumulado para o lucro, não. Tem que ser repartido. Porque no Brasil, governador, ainda falta criar consciência entre algumas pessoas de que uma sociedade pobre não interessa a ninguém. De que uma sociedade de miseráveis não interessa a ninguém. O que interessa é a gente ter uma sociedade de pessoas com poder de compra, pessoas que trabalham, pessoas que consomem, porque a coisa só dá certo quando o dinheiro circula. É por isso que eu digo todo dia, muito dinheiro na mão de poucos é pobreza, é prostituição, é analfabetismo, é desemprego, é mortalidade infantil, é tudo que a gente não quer. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o contrário. Na hora que todo mundo tiver um pouquinho de recurso, que o cidadão vai para a bodega, vai para o supermercado, vai para a padaria, vai numa loja, ou seja, a economia começa a funcionar, o dinheiro começa a circular e fica bem para todo mundo. Se vocês quiserem fazer uma experiência, os empresários que têm, quiserem fazer uma experiência, pegue R$1.000 e dê R$1.000 na mão de um cidadão. E depois você pergunta o que ele vai fazer. Ele vai dizer, eu vou no banco depositar R$1.000, porque senão vão me roubar. Agora pegue esse mesmo R$1.000, junte 100 pessoas e dê R$10 para cada um. E pergunta o que você vai fazer. Eu vou comprar alguma coisa para comer. Eu vou comprar alguma coisa para vestir. Eu vou comprar alguma coisa. Porque esse é o sentido de governar um país.
E eu dizia mais, além dessa estabilidade toda que eu falei, é preciso ter previsibilidade. Ninguém pode ser pego de surpresa com decretos ou portarias feitas à meia-noite. A gente tem que fazer a luz do dia. Por isso eu assumi um compromisso de, no mês de janeiro, no primeiro mês do meu mandato, eu convidei os 27 governadores do Estado para lá no Palácio do Planalto, cada um dizer quais eram as obras prioritárias que o seu governo queria que o governo federal participasse. E todos os governos apresentaram. Todos. Aqui neste estado é 20 bilhões de reais de investimento da apresentação do nosso governador, dos quais 13 bilhões me parece que é interno e outros 7 bilhões ou 8 é em parceria, em fronteira com outros estados. Ora, por quê? Não pode o Brasil dar certo, alguém governando o Brasil de baixo para cima, de cima para baixo. É importante que as pessoas participem. Nós fizemos agora uma coisa chamada PAC Seleção, em que todas as obras de saneamento básico, todas as casas que nós estamos construindo, todas as obras de encostamento para evitar deslizamento de terra, tudo que nós estamos fazendo, nós fizemos PAC Seleções. Antigamente, o presidente dava para o seu partido. Antigamente, o presidente dava para os seus amigos, dava para os seus eleitores. E nós resolvemos fazer uma coisa a mais republicana possível. Nós fizemos um PAC Seleções. Cada proposta dessa era mais de 5 mil propostas de prefeito do Brasil inteiro que apresentava a proposta. E qual foi o critério da gente entregar o projeto? A seriedade do projeto. Então, muitas vezes o projeto, eu tenho casos, governador, de prefeito do PT que reclama, pô, Lula, você está dando dinheiro para o cara que é não sei de quem, votou e não sei quem, e eu que estou aqui, não estou dando para você nem para ele, eu estou dando para a necessidade da cidade, para a necessidade do povo. É pela importância da obra que a gente define como é que as coisas vão acontecer. O que eu espero é que quando eu deixar a presidência da República, esse país tenha aprendido uma lição. Qual é a lição? Esse país é muito grande. Vocês não sabem o orgulho que eu tive. Eu fui ao Egito esse ano. E quando eu fui presidente a primeira vez, a gente comprava um guardanapo, uma licitação que aparecia um guardanapo, a imprensa vendia como se fosse luxo. Planalto compra, sabe, guardanapo de linho egípcio. Eu nem sabia o que era, mas diziam. Eu achei que era chique. Nossa, guardanapo feito de algodão egípcio. Sabe? Muitas vezes, se vocês pegarem a imprensa da época, não foram poucas vezes. E aí, sabe qual foi o orgulho que eu senti? Eu fui agora ao Egito. E o orgulho é que o Egito está comprando algodão do Mato Grosso. Esse é o orgulho. Sabe, esse é o orgulho de você saber que não existe nada que impeça a gente de fazer aquilo que a gente quer. O que nós precisamos acabar no Brasil é com a cabeça pequena de algumas pessoas que têm complexo de vira-lata, que não acreditam nesse país, que não apostam nesse país. Eu duvido que tenha algum país que os empresários sejam tratados com o respeito que nós tratamos. Duvido. E por que nós fazemos isso? Porque o Brasil não é meu. Eu estou apenas sendo síndico desse país. E o cara que é síndico sabe que ele tem que tratar todos os moradores com respeito e igualdade de condições. Senão ele tem até perigoso ele descer o elevador sozinho. Ora, então, esse país precisa dessa lição. Sabe, quem quer que venha governar cidades, ou estados, ou governo federal, tem que entender que nós precisamos governar para toda a sociedade brasileira. Cada um tem a sua participação, cada um. Nenhum empresário fica rico sozinho. O empresário fica rico porque teve um trabalhador que trabalhou para ele ficar rico. Esse é o dado concreto da nossa história. Porque também, governador, ninguém gosta de ser pobre. Eu não conheço ninguém que é pobre que fez uma opção. Eu quero ser pobre. Eu não quero estudar, eu não quero tratar meus dentes, eu não quero ir no médico, eu quero ser pobre, quero dormir na sarjeta. Não tem. Todo mundo quer ser doutor. Todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer viver bem. Todo mundo quer comer bem. Todo mundo quer morar bem. Todo mundo quer criar sua família com tranquilidade, com harmonia. Todo mundo quer escola de qualidade para suas crianças. Todo mundo quer que as crianças tenham chance de disputar tudo que tiver direito nesse país. É isso que é o papel do governante. É tentar criar as condições para que aconteça isso na sociedade. Aliás, eu digo sempre que não é nenhum marxista que falava, mas era o Henry Ford que dizia: eu preciso pagar bem aos meus funcionários porque eu quero que eles comprem o produto que eles fabricam, que era o carro que a Ford produzia. Esse é um país que a gente pode construir e que é possível provar. Eu queria dizer para vocês, eu saindo daqui eu vou inaugurar um conjunto habitacional. É triste, mas é verdade. Esse conjunto habitacional começou a ser construído em 2012. 2012 foi abandonado. Eu fui agora em Fortaleza inaugurar um conjunto habitacional de 2013. E está cheio, são quase 87 mil casas que ficaram abandonadas.
87 mil casas, 6 mil escolas e creches, mas não sei quantas mil unidades de saúde que simplesmente ficou paralisada. Desde 2012, 2013, 2014, ou seja, sem nenhum respeito pelo povo brasileiro. Porque nós passamos um momento muito duro em que esse país vivia à base da mentira, à base da chacota, à base da fake news, à base da provocação. Sabe, esse país via. Era a tentativa de jogar um contra o outro. E eu quero dizer para vocês que eu quero mudar isso. Se ao terminar o meu mandato, o país tiver com uma consciência de que todos nós estamos nesse barco, esse barco não pode afundar, porque se ela afundar, afunda todo mundo, ninguém vai conseguir escapar, e que nós somos obrigados a pensar por aqueles que não têm chance que nós tivemos. É por isso que nós investimos muito em educação. O pessoal de vez em quando pergunta, Lula, por que você quer fazer tanta faculdade, tanto instituto federal? Eu digo, sabe por que eu quero fazer? Porque quando eu tinha 15, 16 anos, eu não tive a oportunidade de estudar. Então é o seguinte, eu quero que todo filho das pessoas humildes tenha o direito de estudar, de fazer uma faculdade. Eu não quero tirar nada de ninguém. Eu não quero tirar um centavo de ninguém. Mas eu quero que uma empregada doméstica possa ter a sua filha disputando uma vaga na universidade com a filha da sua patroa. Eu fui convidado, presidente, a lhe dar as boas-vindas. Eu sou... Cumprimentou na entrada. E como sou professor de formação e acostumado a falar para muitas e muitas pessoas, eu achei que seria fácil. Agora eu estou emocionado, porque é a primeira vez que eu falo para o meu presidente da República. Na eleição passada, presidente, meu partido teve a honra de lançar candidata a governadora, mesmo sabendo que tínhamos poucas chances para que pudéssemos representá-lo em Mato Grosso. Lançamos Márcia. E tive a honra também, junto com o deputado Barranco, Rosaneide, Lúdio, Emanuel Pinheiro, enfim, a todos, deputado Emanuelzinho, a coordenar e pedir voto para o senhor. Às vezes a gente vota em alguém e acha que perdeu, porque ganha-se e nada faz e a gente não tem orgulho daquele voto. Eu quero dizer que eu acho que em nome de todos que votaram no senhor, nós temos muito orgulho e votaria de novo, coordenaria de novo, pediríamos de novo para que o senhor continuasse transformando o país. Existe diferença entre governos. Aqueles governos que governam para os pobres, aqueles que governam para os ricos, aqueles que governam para os trabalhadores. E o senhor governa para os pobres e governa para os trabalhadores. Então, faríamos tudo de novo, pode ter certeza. Em nome de todos, eu quero primeiro agradecer o conjunto de obras e benefícios que o seu governo, que o nosso governo traz a Mato Grosso, a Várzea Grande, a Cuiabá, a todo o estado, e desejar ao senhor uma estada profícua, que o senhor possa continuar trazendo e fazendo muito mais pelo Brasil e por Mato Grosso. Seja bem-vindo, presidente. Além aqui dos aeroportos, nós estamos voltando a fazer os maiores investimentos em transportes que o Mato Grosso já recebeu. Ao longo dos últimos anos teve um investimento reduzido e vamos falar sobre isso daqui a pouquinho à frente. Mas eu queria primeiro dizer, governador, que as obras do Rodoanel estão andando bem. O governo do estado, por meio de um convênio com o governo federal, vem tocando as obras, né? Tem uma participação de 60% de recursos do governo do estado, de 60% do governo federal e de 40% do governo do estado. Lá atrás, ainda em 2012, a presidente Dilma depositou 140 milhões de reais a valores de hoje nessa obra. A obra teve muita dificuldade de andar no período, mas agora está andando e em breve ela será entregue aí no governo do presidente Lula, do governador Mauro Mendes, para tirar o fluxo de caminhões pesados da BR-163 de dentro da cidade de Cuiabá. O que é uma obra fundamental para melhorar o trânsito, a qualidade de vida das pessoas, reduzir acidentes. Todas as grandes cidades do mundo discutem fazer os seus rodoanéis. Muitas delas não conseguem. São Paulo fez, a gente já ouviu falar no Rodoanel em São Paulo, outras cidades também. E aqui, o Rodoanel da cidade de Cuiabá está em obra, no primeiro lote, que é um lote de 21,5 km. E nós estamos estudando, governador, o projeto do segundo lote para os 30,5 km restantes, para que o anel tenha toda a sua obra executada para garantir maior benefício para a população local. Isso será transformador, dado que o Mato Grosso é um estado que surpreende o mundo inteiro por ampliar cada vez mais, presidente, a sua capacidade produtiva. Os Estados Unidos é o maior produtor de soja do mundo, mas exporta pouco porque consome muito. O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, mas é o maior exportador, porque a gente não consome tudo aquilo que produzimos. Mas se o Mato Grosso, esse estado, fosse um país,
e não apenas um estado, ele seria o terceiro maior produtor de soja de todo o planeta. Então isso é um dado muito significativo e é a grande demonstração, presidente Lula, que o que o estado mais precisa é o avanço proporcional da infraestrutura de transportes para o crescimento da produção, e é o que o senhor vem garantindo. Essa obra do rodoanel da cidade de Cuiabá está no PAC, é uma obra muito relevante, ela está andando aceleradamente. Eu estava doido para mostrar essas fotos aqui ao presidente, mas presencialmente, por foto ele já viu, mano, né? Estava dizendo que isso que o presidente Lula vem fazendo pelo Mato Grosso ao longo desses 2 anos não é o que se verificou ao longo dos últimos 4 anos do governo anterior. Tem muita gente que pensa... Me permita, senhor presidente, colocar isso, porque hoje em dia na política muita coisa divide, mas a infraestrutura ela une, integra. Independente de como pensa o cidadão, todo mundo sabe que investir em infraestrutura é importante para um estado como Mato Grosso. Isso é inegável. Todos nós aqui sabemos. O governo passado, anterior ao presidente Lula, em 2022 ele aplicou no Mato Grosso apenas 281 milhões de reais. 281 milhões. O ano passado o presidente Lula já pulou para 713. E esse ano, presidente, nós vamos aplicar 850 milhões de reais no transporte aqui no estado do Mato Grosso. E com essas otimizações nós vamos garantir, com o somatório dos investimentos também privados, além do público, nós vamos garantir que o Mato Grosso receba o maior volume de investimento para a sua infraestrutura de todos esses últimos anos, o que vai ajudar muito o estado a impulsionar o dinamismo da sua economia, que é sobretudo impulsionado pelo agro. E mais, para finalizar agora, nós temos 2 concessões aqui muito relevantes, presidente. Nós vamos conceder trechos da BR-364, que vai conectar o estado de Goiás, a região de Rio Verde, até o estado do Mato Grosso, chegando até Rondônia, para criar uma outra rota nova com investimentos privados a fim de levar parte dos grãos produzidos aqui às hidrovias do Rio Madeira, para fazer com que a gente desça até o Oceano Atlântico, emitindo menos carbono, protegendo o meio ambiente, criando menos conflito entre pessoas e caminhões nas rodovias e garantindo assim que a gente cumpra o nosso papel. Então assim, muitas coisas se perguntam, mas se perguntarem a vocês, quem investe em infraestrutura de transporte, quem cuida de estrada, o presidente Lula ou governos anteriores, não tem nem comparação. Um grande abraço, muito obrigado. E agora nós estamos tendo o privilégio de poder participar da inauguração de 4 aeroportos fundamentais para a estrutura do estado do Mato Grosso. O aeroporto de Sinop, de Alta Floresta, de Rondonópolis, o aeroporto de Cuiabá. Esses aeroportos serão fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura da aviação. Nessas próximas semanas, nós estaremos com o aeroporto de Cuiabá internacionalizado para receber voos internacionais de todo o mundo, tendo em vista a importância do agronegócio aqui para o estado. Um estado que hoje cresce quase 10% do PIB, um estado que vem gerando emprego, mas sobretudo um estado que vem produzindo muitas riquezas para o Brasil. E eu fico feliz de ver um presidente democrata, um presidente que não olha partido, até porque o partido do presidente Lula é o Brasil. E é importante a gente ver, presidente, esse gesto de Vossa Excelência, governador Mauro Mendes, porque essa parceria, porque são muitas vezes as convergências, as diferenças que constroem as convergências. E o Brasil nunca precisou tanto de convergência, de unidade, como a gente está precisando nesse momento. O presidente Lula tem feito o maior volume de investimentos da história aqui do estado. Só que for melhor, é que nem as Olimpíadas. Vence quem estiver mais preparado, quem estudou mais. Eu não posso alijar as pessoas por conta da origem social, por conta da cor, por conta do gênero. Eu não posso. Não pode esse país continuar sendo governado a partir dos interesses do berço que a pessoa nasceu. Então eu estou aqui muito feliz porque eu vou inaugurar essa casa. E assumimos o compromisso, governador, de fazer mais 2 milhões de casas. Mais 2 milhões de casas. E a minha obsessão é fazer esse país dar certo. A minha obsessão é fazer esse país dar certo. Esse país pode, eu já provei uma vez que esse país pode dar certo. Nós agora, governador, eu não sei quantos pé de meia vai ter aqui no seu estado. Mas nós descobrimos ano passado que 480 mil meninas e meninos que estavam fazendo o ensino médio neste país desistiam do ensino médio para ajudar no orçamento familiar. E nós tomamos uma decisão. Porque um governo que não cuida dos seus jovens não pode falar em futuro.
E nós tomamos uma decisão de criar um programa chamado Pé de Meia. É uma poupança. Cada menino que está no Cade Único, é o nosso paradigma ali, ou seja, vai receber R$200 de poupança durante 10 meses. E no final dos 10 meses, se ele tiver 80% do comparecimento e ele passar de ano, ele vai receber 1.000. Aí já vai ficar 10 de 200 são 2.000, mais um de 1.000 são 3.000. No segundo ano a mesma coisa, 10 de 200, no final do ano se passar, mais uma de 1.000. E no terceiro ano a mesma coisa. Nós vamos terminar o ensino médio com o menino tendo R$9.000 na poupança para que ele possa começar a sua vida profissional. Aí, de vez em quando, governador, eu vejo alguns críticos, mas isso é jogar dinheiro fora, porque, sabe, como é que vai financiar o estudante estudar ensino médio, como é que vai, no fim das contas, esse dinheiro poderia ter aplicado em viaduto, em ponte, em estrada. Eu fico perguntando, esse país, de vez em quando, vocês empresários, nós políticos, vocês intelectuais, a gente tem que dar uma resposta seguinte: quanto custou não fazer as coisas no tempo certo nesse país? Quanto custou? Esse país não fez a reforma agrária quando o Japão fez. Esse país poderia ter feito, sem nenhuma violência, feito porque era necessário fazer. Esse país poderia ter feito a reforma universitária que a Argentina fez em 1918, a gente não fez e nem discutiu a primeira. Esse país é um país poderoso. E esse país pode fazer as coisas acontecer. E pode fazer acontecer, e nós estamos provando isso. Veja uma coisa, companheiros, empresários e governador. Eu não conheci o Fávaro. O Fávaro era da bancada ruralista. Eu imaginava, ele não gosta do PT, não gosta muito menos de mim, sabe? Então, mas quando um belo dia eu conheci o Fávaro. Um belo dia eu conheci o Fávaro, eu ia num programa de televisão, e ele preocupado, presidente do subsídio, dizia aquilo e tal. Eu achei ele uma figura simpática. Eu falei, eu vou chamar esse cara para ser meu ministro da Agricultura. Eu posso dizer para vocês hoje, eu já tive gente muito importante no meu Ministério da Agricultura. Eu já tive gente intelectual, já tive gente de carreira, já tive gente da política, mas eu posso dizer para vocês, com apenas 1 ano e 6 meses de governo, que o Fávaro será de longe o melhor ministro da Agricultura que esse país teve. É importante lembrar que apenas em 18 meses, a gente já abriu 166 novos mercados. Hein? Então, 167, sabe? Abrimos 167 novos mercados para os produtos brasileiros. É ovo de pinto, ovo de codorna, ovo de galinha, carne de primeira, abacate, tudo que você possa imaginar, tudo. Tudo que se produz aqui agora o mundo quer comprar. E isso é importante porque essa vontade das pessoas comprarem do Brasil exige que os nossos empresários comecem a compreender que o carinho que as pessoas têm pelo mercado brasileiro é pela política de preservação que nós estamos fazendo nesse país. É pela política de cuidado. Porque a gente vai fazer a COP o ano que vem em Belém. E a COP vai ser um marco decisivo na questão do clima. Hoje, discutir clima não é mais uma coisa de intelectual, uma coisa de universidade, uma coisa de bicho grilo, não. É uma necessidade da gente lembrar que a natureza também se manifesta e ela pode reagir contra os abusos que nós, seres humanos, que somos inteligentes, muitas vezes esquecemos da nossa inteligência e achamos que a gente pode degradar tudo, destruir tudo. Então eu fico muito, mas muito orgulhoso, eu quero chegar aos 200 mercados. 200, só não quero exportar jogador do Corinthians que não está muito bem, sabe? Mas o Cuiabá está bem. Eu vou ver se tem algum... Me disseram que é o empresariado do agronegócio que financia o Cuiabá. Arruma um desses empresários para ir para São Paulo para investir no Corinthians, pô. Um pouquinho, o Corinthians está... Então, gente, é o seguinte. Governador, o Renanzinho falava assim, Lula, vamos lá no Mato Grosso ver o anel viário, ver o rodanel, ver não sei das contas. O Silvio, não, vamos ver os aeroportos, presidente. Eu falei, bom, já que eu vou ver o Pantanal pegando fogo, e quero dizer para vocês que eu fiquei emocionado de helicóptero, vendo os aviões da Força Aérea Brasileira jogando água, não para apagar, para resfriar, para os brigadistas poderem entrar e apagar. Eu fiquei emocionado, porque a gente não vende, a gente não sabe. A gente só lendo, a gente não aprende. E eu vi o trabalho daqueles brigadistas, sabe, tentando apagar um fogo, sabe, que é difícil apagar. E eu vi o valor daquelas pessoas e o orgulho daquelas pessoas. Então eu falei, bom, já que eu fui lá, eu vou aproveitar, vou ver os aeroportos do Silva, assim, né? O maior presidente que mais encerrou placa na vida de Campos de Cuiabá. Vou inaugurar essas casas e quero dizer, Renanzinho, que a gente vem na inauguração do rodanel. A gente vem na inauguração do rodanel. Por fim, gente, eu quero terminar dizendo para vocês uma coisa. Eu
tenho dito em todos os lugares que possivelmente, eu esteja vivendo o melhor momento da minha passagem pelo planeta Terra. Como ser humano, eu estou efetivamente bem, de cabeça, de saúde, e acreditando que a gente vai tirar esse país da condição de partido nanico, de país pequeno, de país pobre. Não tem sentido. Esse país é muito grande, é muito poderoso. O que nós precisamos é fazer acontecer as coisas. Sabe quantos anos fazia, governador, que não tinha anúncio de investimento na indústria automobilística? Quase 30 anos. Depois que os chineses vieram produzir carro elétrico na Bahia, um mês depois eu recebi a Anfávia para anunciar investimento de 130 bilhões de reais. 130 bilhões até 2028. Há muito tempo não havia investimento em siderurgia. Eu recebi o pessoal da siderurgia. Vou investir 100 bilhões até 2028. Eu recebi o pessoal do alimento, que há muito tempo se queria fazer investimento. A indústria de alimento vai investir até 2026 mais 120 bilhões de reais. O setor de papel e celulose vai investir mais 67 bilhões de reais. E a política de crédito. É só comparar o que está acontecendo com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, que está aqui o presidente Carlos, a quantidade de crédito, porque o que vale nesse país é crédito. O povo tem que ter acesso a dinheiro. O dinheiro tem que circular. O dinheiro não pode ficar numa conta para comprar em dólar. É para comprar comida, roupa, é para comprar livros, para comprar as coisas que nós precisamos. Isso vai acontecer nesse país. Eu tenho 2 anos e 6 meses de mandato. E pode ter certeza de uma coisa. Esse país, quando eu terminar o meu mandato, primeiro, a fome desapareceu, porque em apenas 18 meses nós já tiramos 24 milhões de pessoas do mapa da fome. 24 milhões de pessoas. E nós vamos tirar todos, porque eu não quero nunca mais a fotografia de uma pessoa no estado do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, na fila do açougue, pegando um osso. Não é possível, não é normal e não é justo. Esse país produz alimento suficiente. O que nós precisamos é garantir que esse alimento chegue nas pessoas. E isso é possível chegar. E por isso, eu quero dizer para vocês, terei muito orgulho. Eu estou vindo aqui nesse aeroporto bonito, mas eu queria contar um pequeno caso para você, meu caro senador. Em 1982, eu vim ao estado do Mato Grosso. Vim para as eleições, eu era candidato a governador de São Paulo. Mas o PT tinha um candidato a governador aqui chamado João Molevade, que era presidente da Andes. E eu cheguei aqui, me avisaram o seguinte: ô Lula, você vai para o Mato Grosso, você toma cuidado, que você vai deixar no aeroporto, tem um governador, não sei se é o Jaime ou o Júlio Campos, que ele gosta de atravessar a rua e abraçar as pessoas. E não é quando eu cheguei, o governador estava no aeroporto para me abraçar. Eu falei, eu não posso correr. Fui lá e abracei o governador. Tirou fotografia, me disseram, ele vai tirar fotografia. Tirou fotografia. Não perdi nada, e nem ele. Estamos ainda inteiros. Aí eu fui para o comício. Ô, gente, o comício, o João Molevade estava de chinela havaiana, candidato a governador. Sabe qual era o meu palanque? Uma charrete, uma carroça, com um aparelhinho de som 3 em 1 na frente para falar. E quando eu comecei a falar companheiros e companheiras, a eguinha começou a andar. E vai ser o primeiro comício móvel da história de Cuiabá. Bem, foi um ano em que eu viajava aqui, governador. O João Molevade tinha um fusquinha. E a gente ia visitar o interior. Ele levava farinha e banana para a gente vender, para poder encher o tanque de gasolina e a gente conseguir. É assim que nós criamos um partido. É assim que eu virei presidente da República. E é assim que nós vamos governar esse país. Com muita alegria, com muita coragem, sem nenhum rancor, sem nenhum ódio, nada. É só governar. E o que eu quero medir é quando terminar o mandato, a gente vai medir o Brasil que eu herdei e o Brasil que eu vou entregar. É isso que eu quero medir. Eu já dei uma lição uma vez. Quando eu entreguei o país em 2010, o PIB crescia 7,5% ao ano, a indústria automobilística vendia 3.800.000 carros por ano, hoje está vendendo metade, e a gente ainda teve o prazer de ver o comércio varejista crescer 13% ao ano. E a gente chegou a ter quase que emprego. Hoje nós temos o menor nível de emprego, a inflação está controlada, só falta a gente reduzir a taxa de juros, que não depende só do governo, mas que a gente vai conseguir também. Então, governador, eu quero primeiro agradecer pelo carinho, prefeito, desculpa não ter sido apresentado antes para você, sabe? Quero agradecer a cada um de vocês aqui. Nós vamos agora inaugurar as casas, depois eu vou embora, que amanhã eu tenho muito trabalho, depois eu vou para o Ceará, depois eu vou para o Chile. Então eu queria ter para vocês um beijo no coração de cada homem, de cada mulher. E pode ficar certo que a gente vai investir todo o recurso nesse estado. Há pouco é o seguinte, tem uma fotografia minha com um corrupião na mão. Aquela foto foi tirada em 1989 na cidade de Poconé. Gente, um abraço.